a execução é tudo. Então, se você começar a empobrecer, legal a ideia, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito caro, isso aqui não dá, é melhor nem fazer, sabe? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso Bandcast, o podcast que a gente fala sobre marketing, sobre carreira, insights, negócios, trajetória das pessoas que vêm aqui. Eu tô aqui com o Bruno, meu sócio, e o Rodrigo, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que passou por diversas empresas do segmento de moda, de beleza. Fernanda Cordeiro, seja muito bem-vinda, que bom que você aceitou esse convite. Espero que a gente tenha um papo maravilhoso aqui. Super, obrigada pelo convite, super animada com o papo e... Bora falar, né? Bora falar, que a gente tem muita coisa para falar, tem projetos que a gente fez juntos, enfim, o papo vai ser bom. A gente começa aqui falando um pouco sobre a trajetória, então traz pra gente um pouco dos lugares que você passou, um pouco da sua trajetória no marketing, de uma forma geral, pra gente conhecer um pouco mais sobre você. A gente já conhece, né? Mas para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre você também. Não, legal. A minha trajetória, eu sempre falo que ela é meio contraintuitiva, porque eu sou formada em moda na faculdade, a minha escola de varejo foi o Grupo Pão de Açúcar, então, né, realmente é contraintuitivo, e já passei também pela indústria de beleza, pelo Boticário, e hoje voltei para moda, então já trabalhei também em startup, então, e aí mais focado em mídia, em custo de aquisição, uma coisa mais hard digital ali, sem a coisa da moda e da beleza, mas eu acabo sempre voltando para o varejo e sempre ali em moda, porque de fato, além de trabalho, é uma paixão. Muito massa. A gente falou muito sobre repertório aqui, então acho que essa vivência em diferentes segmentos, assim, e áreas, ela é muito interessante. Entrando um pouco nesse universo Hope, né, que hoje você é head de marketing do grupo, a gente queria entender, assim, cara, uma marca tão icônica como o Brasil, assim, é uma grande responsabilidade, né, estar à frente dessa marca. Traz um pouco pra gente sobre esses desafios, os novos olhares que você precisa ter para conduzir a comunicação de uma marca tão importante como essa. É uma ótima pergunta. Boa. De fato, a Hope é uma marca muito querida. Então, quando você vê, pesquisa, conversa com todo mundo, não tem nenhuma rejeição. Ninguém fala assim, Hope, não quero. Não existe isso, ainda bem. E é uma marca muito querida, mas eu acho que o desafio de todas as marcas que são grandes e que têm história é não perder relevância, é continuar sempre relevante. E o que foi feito lá atrás, campanha com Gisele Bündchen, provocações que foram feitas no passado, campanhas, não são as mesmas que vão gerar a mesma relevância e o mesmo talkability de hoje. Então, eu acho que é muito um olhar de adaptação. Como eu não perco a essência de uma marca dessa, acho que para quem vem do mercado como eu, primeiro como você aprende sobre a essência, como você tem uma imersão ali para entender a marca e como que a gente não perde algumas coisas importantes, sabendo que a gente tem que evoluir, tem que mudar, que o cliente mudou, que a gente precisa falar com novos clientes. Então, é uma equação ali que, obviamente, a gente faz pesquisa, tem dados, mas também tem um pouco de intuição, também tem um pouco, né, de olhar do mercado e repertório, como você falou, de ter vindo de outros lugares. Você sente que tem uma resistência lá dentro para ser disruptivo, para trazer um olhar muito diferente, porque é uma empresa familiar, né, a Hope. Quando você tem umas ideias que fogem um pouco ali do que a empresa, do que a companhia costuma fazer, tem uma resistência ou você tem muita liberdade para, enfim, trabalhar e ser ousada? Olha, por essa, eu acho que vocês não esperavam e nem eu esperava. A empresa não tem resistência com novas ideias, muito pelo contrário. Às vezes eu tenho que fazer assim, não, calma, gente, vamos devagar, vamos ver se isso aqui é a cara da roupa, vamos ver se a gente não tá dando um passo. Não tem, assim, não tem resistência. E aí, dizendo, né, eu acho que de fato é o contrário, porque você também não pode abandonar o que você chegou até aqui para poder, né, crescer em receita. Claro, queremos todos crescer em receita, mas não abandonando. E a empresa, ela é muito olha para frente, assim. Então, ela, tipo, vamos fazer, traz coisa diferente. E às vezes a gente tem que dar uma segurada. Até o nosso projeto masculino é um desses que a gente às vezes tem que dar uma segurada, senão a gente vai para longe, exato. Então, é de fato diferente de Claro que empresa familiar, a gente faz tudo muito junto, então a gente tem que trocar ideia, tem que passar sim por aprovações, não só empresa familiar, em todos os lugares, mas as sócias da Hope, de fato, são muito abertas, assim, elas querem, elas pedem por novas coisas, novas ideias. É o sonho de qualquer agência, né? Total. Trabalhar com cliente corajoso, assim. Eu queria te perguntar, e voltando um pouco na sua trajetória, qual que é o seu
case, assim, você tem vários numa trajetória gigante, acho que a gente tem um case legal juntos, você tem outros cases legais, você já construiu, eu queria que você trouxesse, assim, qual o seu case queridinho, o maior case, ou o que mais te desafiou para contar um pouco para essa galera. Ah, legal. Eu vou contar um queridinho, que é um pouco mais recente, tem alguns mais antigos, mas quando eu entrei na Hope, eu entrei para cuidar da Hope Resort, que era a marca pequena, né, dentro da Hope. E há mais ou menos 7, 8 meses eu também tô com lingerie. Mas em Hope Resort, o desafio era muito mais de negócio do que de comunicação. Não tinha muita ferramenta, né? Budget. Quando eu digo ferramenta, entendam budget. Tinha que fazer muito com pouco, começar a encantar desde o franqueado até o cliente final. A gente tinha que meio que dizer para que a marca veio. E era o primeiro Natal, eu tinha entrado na marca, era o primeiro Natal. Aí, os briefings de varejo que vocês conhecem bem. Tem que ser presenteável, tem que ser barato, tem que ser bonito, tem que não ter muito dinheiro. Era uma lista de desejos enorme. E esse case eu adoro porque eu acho que ele cumpriu quase todos os itens da lista, assim. Então, foi uma ideia que a gente teve no time. Precisava ser um beachwear forte para o final do ano, biquíni, presenteável, embalagem, brinde, tinha que pensar em um monte de coisa. E a gente teve uma ideia de fazer uma collab, colaborações também estão super em alta, mas também tem que fazer sentido. Tem algumas collabs que você olha e fala, Total. será, né? Mas tem que fazer sentido. Então, a gente fez uma collab com a Batio de Latte. Então, a gente lançou biquínis com a Batio de Latte. E o legal dessa ideia é que ela era bem 360. Então, a embalagem do sorvete da Batio de Latte que a gente vê no mercado, que a gente vê em todos os lugares, ela é muito identificável. Então, qualquer pessoa que visse, ia, opa, tem alguma coisa aqui. E nós fizemos as embalagens com eles mesmo. Até o fornecedor era da Batio de Latte, com as cores, tudo. Pegamos os sabores que mais vendidos, o pistache, o morango, o maracujá, Legal. e a gente fez os biquínis nas cores. E era um biquíni de um modelo super básico, que realmente agrade muita gente para ser presenteável, de um valor também legal, que não era cheio de pedrarias, que era dos mais caros. E foi uma collab que foi muito sucesso. Assim, ela nasce do marketing, mas ela vai para o produto e entrega tudo, até a experiência no ponto de venda, que a gente fez vários eventos com a própria Batio, levamos geladeira para dentro Muito da legal. loja, cheia de biquíni e de sorvete. Então, ela entregou, assim, um 360 muito legal. E aí, falando, né, de pouca ferramenta, pouco budget, a gente trabalhou ali com eles uma coisa que fazia sentido para eles, né? Usando, claro, o nome da Hope, que é uma empresa muito conhecida. Então, quando a gente vai para uma empresa séria, você também consegue, dentro dessa história de parceria, ter mais credibilidade. Claro que teve royalties, teve um pagamento pelo uso da marca, mas a gente fez muito para ser bom para os dois. Total. Nós queríamos ter essa, né, propriedade intelectual, queria ter esse visual na loja, e eles queriam falar de lifestyle, sair um pouco só da prateleira e do produto. Então, foi bom para todo mundo. Muito Nossa, legal. foi um acertão, porque a gente já se falou sobre várias coisas, mas eu não imaginava que você fosse trazer esse case. Esse case, ele é incrível, e eu vivi como consumidor, eu dei de presente pra minha mulher. Olha que legal. Gente, esse é muito Deu certo, gente. Porque a gente passa... Eu adoro a Hope Resort, né? Minha mulher gosta bastante, já te falei isso. E a gente passou na loja, viu o biquíni com a cor do pistache. Aham. E, caramba, que ideia genial que os caras tiveram, que sacada. Muito bom. E aí, foi um dos presentes de Natal que eu dei pra ela. Muito E ela legal te deu uma saber. cueca Hope. Naquela época ainda não. Calma que ainda não chegou a nossa campanha, essa foi antes. Foi depois da campanha. Depois da campanha foi só cueca Hope. Mas é um case muito queridinho. Porque foi muito legal de resultado, de produção, ficou bonito, né? Ficou mesmo. Deu tudo certo, por isso que eu falei, foram vários requisitos da nossa lista de desejos. Foi muito bom pra marca, porque quando você tá... e era uma coisa assim, a gente não sabia se eles iam topar. E aí me pediram um plano B, eu falei, não tem. Não tem. Que ótimo. Eles são a marca Love Brand de sorvete. Se não for isso, não vai ser nada. A gente pensa em outra coisa. Não tinha plano B. Porque não ia dar pra fazer com outra marca que não fosse eles. Porque a gente era uma marca que precisava, né, dar uma levantada nessa coisa do desejo. Então, não tinha como. A gente ia ter que ter essa troca. Para nós, foi isso, deles serem a Love Brand de sorvete. E para eles, a gente levou todo esse lifestyle, um produto legal e os pontos de venda. Eu acho muito legal quando você faz uma collab que não é óbvio, né? Cara, é uma marca de lingerie, de Ganha-ganha, né? de Tipo, que ganha-ganha as duas marcas ganham, né? com sorvete, sabe? Legal pra caramba. Inclusive, eu tava viajando semana passada e eu vi uma collab, eu acho que era Havaianas
com alguma marca de sorvete e a embalagem... Aí, tô copiando sua ideia, hein? Cara, Opa, que isso? Mas aí era... Eu ia falar sabor. Era no cheiro. Era, tipo, tinha um puta cheiro de morango, com o cheiro do sorvete. Eu não lembro se era Bate ou era alguma outra marca de sorvete. Mas legal pra caramba também. Super colorida a embalagem, bonitona. Super funciona. E a Bate de Latte fez depois outras collabs. E aí fez com a Brisa d'Arezzo, depois fez com, acho que Eudora, ou alguma marca do Boticário. E aí eu fui, nossa, gente, eu até com o Boticário. Então, de fato, fiquei bem contente da gente ter sido os primeiros. Viraram referência. E depois abriu muitas portas. Por isso que eu trouxe como queridinho esse case. Porque abriu outras portas. Depois desse desafio, tinha um desafio com a categoria de fitness. E a gente precisava falar de corrida. E aí eu tava atrás da Super Coffee há mais ou menos uns 6 meses. E eles são bem criteriosos com marca. Eles são uma empresa de marcas. E eu também não tenho plano B. Não existe. Ou é Super Coffee ou não é ninguém. Tava 6 meses, talvez não, mas uns 4 meses. Eles, vamos ver, e não respondiam. E quando a gente lançou a da Bate, foi super legal. E daí eles olharam e falaram, então vambora. E aí a gente acabou fazendo 6 meses depois, pro Dia dos Namorados, uma collab de corrida com a Super Coffee. Puta, legal. Irado. Ô Fê, tem algumas coisas que você foi já entregando pra gente aqui, que elas falam sobre, acho que uma forma de pensar sua, assim, de bancar, né, eu acho incrível, eu acho que uma pessoa na cadeira de marketing, ela tem que ter a capacidade de bancar e falar, não tem plano B, porque senão você vira e mexe e vai para um lugar que é chapa branca, é um lugar que não vai fazer diferença no mundo. Fala um pouquinho sobre essa tua visão de tomada de decisão, né, como que você traz isso, as suas vivências, seu aprendizado de carreira para estar nessa cadeira de líder de marketing e ter esse arrojo, mas um arrojo que também leva em consideração uma série de fatores para tomar decisões. Adorei sua pergunta. Tava falando com uma pessoa hoje sobre execução. Porque é isso, boas ideias. Tivemos uma ótima ideia da Bate de Latte. Tivemos, né, o time. Só que é execução. Então, você falasse assim, não, vamos fazer, só que deixa a embalagem pra lá, vamos colocar só um tag. Ia ser a mesma coisa que nada. Vamos fazer, só que... não vai ser as mesmas cores. Pra você ter uma ideia, lá na empresa, eu comprei uma super briga, assim, tipo, eu fiquei com fama de ser a caçadora de confusão, porque cada biquíni tinha a cor. Então, o biquíni verde era a embalagem verde e a tag tinha que ser verde. E não se faz um monte de tag da cor do produto, porque é volume, fica um pouco mais caro. Não, gente, tem que ser a cor do biquíni, a cor da embalagem. Então a gente vai fazer menor para não ser tão caro. Então a gente pensou no tamanho. Então vai ser pequena, porque o biquíni também é pequeno, não tem problema. Mas vai ser personalizada, porque senão você abria ter um tag branco. Acabou a experiência, era sobre a história da cor, entendeu? Os detalhes, né? Então, assim, a execução é tudo. Então, se você começar a empobrecer, legal a ideia, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito caro, isso aqui não dá, é melhor nem fazer, sabe? Ou tipo, uma marca que nem todo mundo conhece, que daí o franqueado não ia ficar tão empolgado. Então, a execução é mais importante ainda do que as ideias, que a gente pode ter umas 200 aqui agora. Não, total. Você falou sobre franqueado. Como que é essa relação com os franqueados na construção da marca? Vocês levam em consideração a opinião deles? Eu tenho certeza que leva, né? Porque a gente pode ter uma experiência muito recente. Mas como que tem sido? Vocês têm muitos franqueados, né? Como que é essa relação de construção de marca junto com eles? Olha, eu não sei se a gente constrói marca junto com eles. Constrói, né? Porque chega na ponta e eles têm que levar, assim. Mas o franqueado, ele tem uma visão muito da ponta, que é ótimo. Então, a gente tem que conseguir tirar deles, assim, o máximo possível de percepção de como tá chegando aquilo que a gente tá fazendo. Mas, às vezes, a gente banca não agradar o franqueado de cara, assim. Às vezes, a gente banca. Eu vou até contar uma história desse Natal agora. Normalmente, assim, como marketing, geralmente a gente ganha os franqueados encantando, igual a gente encanta o cliente. Então, quando vai levar, não vamos levar um negócio, né, de qualquer jeito, vamos levar envelopado, vamos fazer surpresa para eles também, assim como a gente gosta de fazer para o cliente. Eles são nosso primeiro cliente. Então, normalmente dá mais certo quando a gente vai muito embasado, muito com craft bonito, com tudo legal. E claro, ganha a confiança quando as coisas vão dando certo. Então, muitas vezes, eu já pedi, assim, confiança de franqueado que tava meio assim, gente, confia em mim, isso aqui não deu certo? Então vambora. Tem que bancar com eles também. Exato. Né? Então, é isso, é tratado mesmo como nosso primeiro cliente. Geralmente, quando
Pra eles bate bem, pro cliente também bate, sabe? Bate legal. Legal. É legal trazer eles pra conversa também, né? Eles são um termômetro ali, né? Ali na frente, na ponta. Baita termômetro. E às vezes, aí eu vou contar a história, né, de que nem sempre. Por exemplo, para esse Natal que passou, nós fizemos uma campanha pra Hope com a Márcia Sensitiva. E eles amaram o fato de ser a Márcia Sensitiva. E de onde veio essa campanha? Veio muito de uma coisa que já é cultura popular. Então, assim, principalmente mulheres compram calcinha no final do ano para o Réveillon. Existe essa cultura de calcinha de Réveillon. Existe. Inclusive, já tendo vários anos, né, ouvido pessoas da loja, a gente viu que a gente poderia se apropriar disso. Sendo a maior marca de lingerie, vamos nos apropriar desse hábito que já existe. E para não ficar só numa campanha que a gente gosta de inventar, nós fizemos uma landing page bem simples, assim, onde você inseria, a gente desenvolveu junto com a Márcia Sensitiva qual a cor certa da calcinha para cada signo. E aí dentro do signo tinha que ter mais, porque se eu falasse assim, seu signo é aquário, sua calcinha é azul. E se no dia na loja não tivesse? Então a gente fez 2 opções. Uma era em relação ao ascendente, outra era em relação a um planeta. Então a gente fez uma planilhona, assim, com muitas opções. E a pessoa colocava a data de aniversário e ela tinha as opções para comprar a calcinha. Todo mundo amou a ideia. Meu Deus, Márcia Sensitiva, vai ser legal, vai ser legal. No dia que a gente lança a campanha, e claro que na loja tinha lá os QR Codes, no site, na loja, alguns franqueados começaram a ficar bolados. Por quê? Porque sempre tem essa coisa de franquia e site. Estamos enviando os clientes para o site, mas não estávamos. Era que a landing page ficava hospedada no site. E aí começou a dar um zoom. Eu falei, meu Deus do céu, a campanha é maravilhosa, vou morrer, né? Como que a gente vai fazer? Vai flopar. Alguns franqueados, não, vou tirar esse PDV da minha loja. Calma, né? Muita calma. Eu conversei com o diretor comercial, falei, segura, porque não faz sentido o que eles estão falando. Tipo, a pessoa tá dentro da loja, ela vai pôr a data de aniversário, não tem por que ela sair correndo comprar no site, sabe? Ela já tá lá, né? Ela já tá lá. E aí foram 2 dias, assim, o primeiro dia e o segundo. O que aconteceu? No final da semana de lançamento, as lojas estavam em outro mood. Por quê? Porque elas viram que funcionava. Então, o cliente chegava, gostava. Nós vimos depois, nos resultados dessa experiência, né, dessa landing page, que cada pessoa, cada usuário, colocava 2 vezes. Então, ela colocava a data de aniversário dela e depois colocava para presentear, que era exatamente o que a gente queria. Que legal. Então, foi uma média de 2 vezes por pessoa, óbvio, né? Pode ter gente que botou 5 mas deu muito certo. Então, a gente segurou um pouco a onda e aí, no fim, o retorno da campanha foi ótimo. Mas no começo, deu assim, é um absurdo a gente mandar o cliente pro site. E aí, às vezes, a gente tem que dar uma segurada. E essa coragem de bancar, né? Acho que isso é muito legal. Nossa, e quando acontece na loja é mais difícil de bancar. Total. Eu vou aproveitar que você falou sobre o insight que vocês tiveram no feminino para entrar na campanha do masculino, que foi exatamente o entendimento que você e seu time teve de que todos esses insights não valiam nada para construir um novo posicionamento de roupa para o masculino. Eu queria que você falasse como que esse projeto surgiu, um pouquinho das curiosidades, onde vocês entenderam que a rota devia ser mudada completamente, sabe como foi, para a gente entrar um pouquinho nesse case também, porque esse insight, por exemplo, da cor da lingerie, né, da peça íntima pro ano novo, foi um insight que a gente discutiu, que inclusive não funciona, não tem nada a ver pro homem. Exato. Então, foram muitas descobertas, né? Foram muitas descobertas. Acho que processo. entrar um pouquinho nesse case para falar um pouco sobre ele também. Vamos embora. Bom, a empresa é super ambiciosa, assim, e sempre provoca. E a Hope já tinha lançado cuecas há mais ou menos 2 anos, agora deve ser 3, assim, né? Pensando no histórico. E vai bem. Então, é uma loja de lingerie. Então, você tem ali em algumas cestas, você coloca a cueca. Tem pijama também. Pijama e cueca é o nosso portfólio do masculino. Mas a empresa sempre assim, como que a gente, né, aumenta esse share? Como é que a gente usa isso para crescer a empresa como um todo? Sempre muita provocação, assim. E a Hope é uma empresa que, por essência, sempre cresceu com campanha de marketing. Então, já foi a Anitta, Gisele Bündchen, já teve campanha Sabrina, com a né? Cicarelli, lá da Núdia, quase 20 anos atrás, Sabrina Sato. Então, vários saltos que a empresa deu na sua história teve a ver com campanha. O primeiro merchan na novela foi feito pela Hope lá atrás, que foi Roque Santeiro. Então, existe essa história que a Hope dá saltos e muda patamares com campanha.
Então, a Sandra Chayo, que é uma das sócias e liderou o marketing por muitos anos, hoje ela é sócia e consultiva, mas né, esteve nessa cadeira, inclusive, que eu estou hoje, durante anos, ela sempre provocou muito, não, acho que a gente tem que falar direto com o homem, vamos fazer uma campanha de masculino. E quando foi lançado lá atrás, ainda não comigo, foi lançada uma campanha belíssima, com homens, então entrou o Felipe Tito, outros homens, José Loreto, então a gente usou muito uma fórmula de moda e de feminino, que é botar a pessoa super bonita, aquela imagem, e para o masculino a gente sentia que não era bem isso. Até que a gente começou a se provocar, não, então vamos conversar com o próprio homem. Claro que a gente fala com as mulheres, e hoje a maioria das pessoas que compram dentro da nossa loja são as nossas clientes. E a gente sabe que o produto é bom, porque as clientes voltam a comprar. A gente vende e depois as pessoas voltam e compram mais cores. Então, a provocação da empresa eu acho que a gente só não está vendendo mais masculino porque pouca gente sabe. Vamos para fora, vamos trazer uma campanha. Então, foi muito essa a provocação. E a gente tinha um aprendizado já de que campanha belíssima, tanquinho, homem de tanquinho, Cauã Raymond, não era exatamente isso que vende para homens, né? A gente tem marcas como Calvin Klein, que vivem disso até hoje, e tudo bem. Mas pra gente entrar em 2025, no caso que foi ano passado, coisas mudam, né? Comportamentos mudam. Então, a gente se desafiou a, de fato, tentar conversar com homem. Total. E isso veio desde a escolha do garoto propaganda, que é o Gabriel Medina, que... Claro, agrada as mulheres, mas também não tem essa rejeição com homens, né? É um atleta, é uma pessoa que também é admirada por homens. E até também ao nosso desenvolvimento da nossa campanha, que foi bem corajosa, porque foi uma empresa de moda que falou, tá bom, eu vou tirar a moda dessa campanha. A gente não vai falar com olhar de moda, com foto de moda. Vamos tentar comunicar de outra forma. Não, total. Eu acho que, trazendo um pouco do bastidores, né, dessa campanha, acho que tem uns dados muito legais, né, que vocês trouxeram pra gente, sobre o homem usar cueca até, porra, não dá mais, sobre a mulher, né, ser um personagem determinante ali, muitas mulheres que compram, né, a cueca pros homens. Eu acho muito legal vocês estarem abertos a esses comportamentos, porque é isso, no final as pessoas vão se identificar com isso. A escolha do Gabriel Medina, desde que vocês falaram pra gente, super acertada, né, um cara que conversa com, enfim, com os dois públicos, né? Então, é muito legal, né? Ter essa coragem que você trouxe desde o começo e aplicar ao masculino. E é isso, né? Acho que gerou vários aprendizados ali, né? E uma coisa que é importante também, né? A gente tá falando de social ali, a gente precisa gerar conversa, né? Então não adianta nada a gente usar o cara com um tanquinho ali, vai comunicar com algumas pessoas, mas acho que a gente foi muito feliz em ir pra esse lado pra gerar conversa com as pessoas e trazer um pouco do humor ali, né? Que a gente conversou tanto. Tem uma promoção que tá pra chegar também com o Gabriel Medina. Então, pô, legal pra caramba. Acho que foi uma campanha muito interessante. Não sei ainda como que estão os números aí. Eu tenho uma coisa legal pra falar. Traz os Bom, primeiro assim, aí. lançamos a campanha e estamos no começo de uma longa jornada. Como você falou de coragem, uma das coisas que tivemos coragem de fazer foi abrir o Instagram do zero, né? Hope Man. É verdade. Porque a nossa conta da Hope, ela tem um público super feminino que tá interessado ali em produto, em vida, nas coisas que a gente já faz. Então a gente começou sim, dentro da mesma conta, a tentar trazer esse público e tentar trazer essa conversa. Mas a gente viu que não era bem por aí. Então, a primeira coisa corajosa foi, vamos abrir uma conta do zero. Muito bom. Sendo uma marca que tem quase 2 milhões de seguidores, mas vamos fazer do zero e vamos bancar. E a gente ainda tem poucos seguidores, devemos estar ali em 15, 20 mil, vamos embora esse ano crescer muito mais, só que 82% dos seguidores são homens. Ah, que legal. E no feminino 98% né? é feminino. Então, só de estar trazendo as pessoas certas, mesmo que a gente saiba que tem um caminho, já indica que foi uma decisão acertada, porque aí a gente tá conversando com as pessoas que a gente queria conversar. Depois que deu certo é fácil, né? Falar, porque sempre rola essa discussão, né? Pô, será que a gente cria uma conta nova? Mas você já tem uma base, até você construir uma base ali. Precisa, de novo, né? Ser corajoso. Porque vai demandar esforço, energia, dinheiro, né? E, pô, já deu certo, tá dando certo, né? Legal demais. Fê, dessa sua trajetória, assim, acho que a gente falou, corajoso é uma palavra recorrente, se a gente fizer uma word cloud aqui, acho que tem algumas palavras que ganham, mas o que você traz, assim, e acho que na posição de líder também para sua equipe, fomenta com o time, quais tipos de coisas, de posturas, de visões de atuação de marketing você gosta de disseminar, assim? Eu não diria conselho, mas se quiser também compartilhar conselhos é muito bem-vindo, mas
como você, na posição de líder, traz provocações para o time? Ah, legal sua pergunta. Meu time sempre fala uma coisa, não é exatamente uma resposta, depois eu vou tentar desenvolver a resposta, mas meu time, principalmente da Hope Resort, que a gente fazia umas loucuras, eles sempre falavam que eu não aceitava um não como resposta. Então, assim, não é se a gente vai conseguir, é como a gente vai fazer para dar certo. Nossa. Eu sou um pouco chata, insistente, assim, por isso que eu falei que não tinha plano B, debate de laje, a gente vai fazer. Vai fazer porque é legal, assim. Então, ele sempre falava, ela não aceita um não como resposta. Parece que o negócio não dá pra fazer, sempre dá. Então, meu time sempre falou isso, assim. E porque também, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, eu sempre instigo o time falando assim, gente, se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. É óbvio que é difícil, porque daí vai ser especial. Então, eu trago muito isso, assim. E as pessoas gostam, assim. Quanto mais tem esses projetos... que são mais complicados, que passa por uns momentos que você acha que não vai dar certo, e que aí o prazo, e que aí a embalagem quase não deu, e quase atrasou. Chega no final, as pessoas se sentem muito, sabe, fizemos acontecer. Total. E aí eu acho que meu time tem muito essa coisa de ser bem felizão, sabe, por fazer coisas legais. Porque no fim, se é legal pra gente, é legal pro cliente e dá resultado. Tem muita coisa entre isso que eu falei, mas acho que são alguns detalhes que vale a pena dizer em relação Total, à performance e ao time, né? Total, não, e acho que esse ponto é super legal, né? Acho que o nosso projeto também não foi fácil, né? Parece que ele foi fácil porque a condução contigo e com o seu time, acho que é muito isso, né? Acho que você tem essa habilidade de pegar esses temas, essas ideias super malucas, super difíceis de executar, com pouco tempo, com pouco recurso, e fazer elas darem certo e ser legal no processo. Que acho que a gente naturalmente está na jornada construindo um monte de campanha faz um tempão, e nem sempre é legal o final, mas nem sempre é legal o caminho. E acho que ser verdade. legal o caminho é uma habilidade muito bacana que você carrega como líder, assim, que dá pra gente sentir quando trabalha contigo. Não, e assim, é isso, nem sempre fácil, mas tem que ser legal, prazeroso, acreditar no que você tá fazendo. Porque senão fica sem carisma. No final, se você tiver sem carisma no meio, o resultado geralmente reflete um pouco disso, assim. E colocar grandes projetos na rua demanda um esforço coletivo muito grande, né? Todo mundo precisa estar comprado, né? Com essa ideia. A gente tá quase chegando ao final, mas ainda dá tempo para algumas perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer um outro papo depois, porque Ai, meu Deus. tá sendo muito legal. A gente costuma perguntar para as pessoas aqui, a gente como agência, a gente costuma ter um DNA super colaborativo ali, né? Você pode ver, a gente fez umas collabs juntos, onde saíram várias ideias legais. Eu queria ouvir de você, assim, o que você valoriza num parceiro de marketing para a relação dar certo, para você conseguir colocar campanhas como as que você coloca na rua, para trazer resultados para a companhia. O que você poderia trazer de que você valoriza nessa parceria, nessa relação para dar certo com a gente? Acho que só um complemento interessante a Hope trabalha com muito poucos parceiros de marketing, né? Então, acho que ter essa resposta de você, acho que é muito interessante para também entender como o mercado pode funcionar para naturalmente ser um melhor prestador de serviço, né? Super legal. E acho que você falou fornecedor de marketing, assim, fornecedor de marketing, todos têm que ser parceiros, porque não é igual um eletricista que pode ser fornecedor, e que também é ótimo, mas que pode ser um fornecedor. E eu acho que, assim, tem que ter confiança, passar confiança. No primeiro trabalho você não tem certeza absoluta, mas você tem que passar confiança. E aí, uma vez passado, gente, a confiança, aí eu vou confiar, assim. E eu acho que, assim, já trabalhei com vários formatos de agência em outros lugares. A Hope tem uma cultura de fazer muito. Então, como é uma cultura muito ágil, você tem ali a house, você tira as coisas do papel muito rápido. E às vezes a gente tem que ter humildade e falar assim, cara, isso aqui eu não sei fazer. Por exemplo, a gente não sabe fazer masculino. Estamos aprendendo. Mas não sabia. A gente foi ali e falou, acho que não sabemos fazer. Então, o fato de ser colaborativo, aí foi uma humildade da Hope de falar, não sei fazer masculino. E de vocês de quererem ouvir o que a gente tinha para falar enquanto marca. Eu acho que confiança mútua. E se não fosse colaborativo, acho que a gente não ia ter chegado no resultado que a gente esperava. Porque é isso, você sempre tem alguma coisa... como cliente, assim, não sou 100% criativa, apesar de ser uma pessoa criativa, mas não tenho a metodologia que vocês têm, não consigo chegar onde vocês chegam.
Mas a gente tem alguma coisa, a gente sabe o que não dá pra abrir mão. Então, às vezes tem uma ideia, a gente olha e fala, tá quase bom, gente. Chegou aqui, deu uma bagunçada, né? Então, o fato de ser colaborativo deu agilidade e uma segurança de que estava indo pelo caminho certo. Sabe quando você tem aquela surpresa? Que já aconteceu, acho que modelos de agências que vêm muito nessa coisa da surpresa. Eu acho que eu não acredito tanto, assim. Eu acho que co-criar para hoje, para agilidade e para você garantir o resultado é o melhor. A gente fala muito, né? O processo nosso, ele talvez perca um pouco o efeito uau no final, mas quase sempre garante que o que sai faz sentido, o que sai... Ele é um outro uau, é um uau de, alcançamos aquilo que a gente tinha, não sabemos exatamente aonde era chegar, mas chegamos ali. Não surpreende, mas chega no lugar. Eu, como cliente, ia falar assim, gente, não sou eu que tenho que falar uau, é o projeto na rua, o cliente é super, assim, fazendo parte, assim, o zero como cliente tem expectativa de eu ter uau. O uau é no processo, acho que não é pra nós, assim, pra Hope, pro cliente, é pro cliente final. Totalmente. Zero faz falta, sabe? Esse momento, na minha perspectiva. Mas pra gente... Às vezes dá muito mais dor de cabeça do que gera benefício. Mas pra gente isso é bem importante, né? Acho que só trazendo uma curiosidade, né? Tanto eu quanto o PJ, a gente veio do mercado, né? Nunca nem tinha trabalhado numa agência. O Dé veio de agência e quando a gente falou pra ele, falou, cara, a gente... vai contar a ideia pro cliente antes de você fazer o layout, porque a gente vai construir com o cliente. Você tá maluco? Cara, isso aqui perde um tempo danado. É mais ou menos como se você chegasse no restaurante, a gente brinca com uma analogia que você chega no restaurante e você fala pro garçom que você quer comer carne. Só que tem 300 jeitos de fazer carne, e o garçom vai lá e tenta te adivinhar o jeito que você quer comer, sabe? E aí, obviamente, você vai correr o risco de errar. E errar no dia a dia que a gente tem hoje é a pior coisa, porque leva um tempo, assim, a gente tem que criar uma solução atrás da outra, uma campanha atrás da outra, então não tem tempo para errar. Então, quando a gente faz co-criando, a gente aumenta muito mais a chance de acertar. Total. E também acho que esse formato, claro, tem formato de cliente recorrente, mas formato por projeto é diferente quando era aquele modelo antigo que a agência fazia tudo, assim. Quando eu trabalhei no GPA lá atrás, meu time era uma pessoa e eu tinha o time da agência. Então, eles entendiam mais de GPA do que eu na época. Quando você pluga por projeto, você tem que aprender rápido, né? Vocês tiveram que, assim, em 2 reuniões, entender tudo que a gente estava falando. Então, não tem por que correr esse risco, né? Total. Boa. Não, eu te perguntei sobre, né, o perfil de agência ideal, mas acho que trazendo um pouco a nossa visão, cara, ter parceiros do outro lado como você, cara, a fim de jogo, a fim de ser ousada, de colocar coisa legal na rua, faz muita diferença, né? A gente tem algumas experiências que a gente tem clientes parecidos com o seu perfil e é impressionante a velocidade e a qualidade das coisas que a gente consegue colocar na rua. Então, é muito legal ter pessoas com super... flui, né, o trabalho. Flui pra caramba. A gente deu super match ali, né? Desde o começo foi super fluido, até as entregas finais. Pra caramba. Com muito trabalho, porém... Muito trabalho. Foi muito legal o processo. Foi muito legal o que você falou da caminhada. Cara, a gente gosta de trazer aqui uma pergunta... Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta pra Fê? Eu ia chegar no... Eu quero final aqui. Vocês têm? Mas... Manda bala essa pergunta. Então vai, vai. Eu não sei se eu vou furar de vocês, mas muito do que você falou também, Fê, foi sobre repertório, né? Sobre trazer coisas. E acho que a ousadia, o se bancar também tá ligado a ter ali um repertório que ajude você a ter os feelings, né? O que tá hoje fazendo a sua cabeça? Assim, o que você tá olhando mais? Que assuntos estão te chamando mais atenção? Aonde você tem buscado mais hoje repertório? Hoje eu tô com hiperfoco no Bad Bunny, assim como todo mundo. Exato, é um super foco mundial nesse momento. Pois é. Não, legal tua pergunta. É muito variado, gente. Eu sou muito, tipo, de cada fase. Então, ano passado eu tava com foco em esporte e corrida, porque eu fui trabalhar na resort, aí eu entrei no esporte de cabeça, então eu fiz minha meia maratona, aí eu fiquei louca por esporte. Mas você já corria antes, porque não... Já corria. Um ano de empresa fazer uma meia maratona não, um ano de empresa não. Eu já corria, mas tipo assim, corria 10. Mas do 10 para 20 é muita coisa. Então, foram alguns meses... já é muita coisa. Então, foram alguns meses assim, vamos fazer esse negócio acontecer. Meu repertório de moda é de muito tempo, que eu sou formada. Então, moda, digital, sou heavy user de redes sociais. Estou tentando até agora ser menos, porque eu acho que também é importante ser menos para poder...
se alimentar, beber de outras fontes para não ficar tudo igual. Então, depende muito de como tá a minha vida. Assim, eu tenho restaurante. Então, às vezes, eu tô com hiperfoco de novos restaurantes que podem ser legais. Legal. Não sabia dessa. Tem restaurante de comida saudável. Legal. Que foi lá atrás. A gente já comeu no restaurante da Fernanda. Você sabia que a gente só até que já foi lá. A gente já foi. Só que eu ainda não te contei que é a dela. Eu não sabia qual que é. Então eu da gosto. sua casa, inclusive. São muitas. E eu acho isso bom. Não dá pra ser de uma Legal. fonte só, que senão fica tudo igual. Então é isso. Gastronomia, esporte, moda, cultura pop. Eu adoro. Fico sabendo. Infelizmente, eu tenho uma gaveta na minha cabeça que sabe quem namora quem. Dos artistas, dos cantores. Então, eu acho que é cultura geral, assim. É isso. Muito bom. Muito bom. Curiosidade. Boa. Muito legal, muito legal. Bom, eu tô ansioso, né? Querendo fechar o papo logo. Por quê, né? Tá tão legal, pô. Não, mas a gente gosta de fechar aqui. Se deixar papo então, até meia-noite. O papo tá legal, Não, a gente gosta de fechar aqui com os convidados, trazendo aqui uma dica ali, né? Alguma inspiração para chegar onde você chegou, né? Você tem uma trajetória muito legal no mercado, você tá numa cadeira que toma decisões muito interessantes, corajosas, como a gente já falou. A gente queria que você trouxesse alguma dica pra galera, pra, enfim, de certa forma, chegar onde você chegou. Engraçado ouvir isso, né? Porque a gente nunca acha que a gente chegou em lugar nenhum, ainda tem muita coisa. Sim. De fato, é uma trajetória legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com marca pequena, grande, tive a oportunidade de fazer muita coisa legal. A gente já falou aqui de coragem desde o começo, mas eu realmente acho que tem que ter, assim. E no começo dá umas cabeçadas mesmo, assim. Posso falar uma cabeçada? Errar, né, Pode. Por favor. Lá atrás faz tempo. Eu ia fazer essa pergunta aí. Só fala de coisa que deu certo, tem coisa que deu errado Faz também. tempo, eu super animada, sempre adorei fazer coisas assim, sempre tive ideias, muitas ideias. Quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, no GPA, tava louca pra ir pra essa área de digital, tava começo do Instagram. E trabalhar com influenciadores, que eu trabalho até hoje, mas na época ainda, isso era 2015, imagina, 2015, né, ainda estava muito no começo. E eu desenhei um projeto, quando eu estava nessa área de digital, quando existia a área de digital ainda separada do resto, de conteúdo, um projeto de conteúdo, que hoje é a coisa mais normal do mundo, mas na época não era tanto. Então era perto de Páscoa e Natal, tinha uma youtuber, que era Dani Nuss, que era uma confeiteira, e a gente fez uma websérie, em 2015, por isso que deu errado, acho que eu tava no timing errado. Exato. A gente fez webséries pra falar de Páscoa e tudo a ver com o supermercado. E aí, na verdade, não era Páscoa, era Natal, que até vai ter link com o que eu vou falar. E o conteúdo ficou lindo, foi super legal. Super legal, assim, não muitas pessoas viam nessa época ainda, mas foi positivo. Só que era de Natal. E aí veio a Black Friday. E aí, meio que viramos o e-commerce na Black Friday. E, tipo assim, milhares de clientes ficaram sem suas compras de Black Friday. Então, todo o comentário no meu Instagram, lindo, maravilhoso, de receitas, era assim, dane-se, eu quero meu produto. O que adianta a receita se eu não recebi o meu produto? Ai, foi horrível. Então, assim, foi super legal, ficou bonito. Só que, tipo, as pessoas, elas não se importavam, gente. Elas queriam o produto delas, elas têm razão. Então, meio que... foi o timing errado, deu algumas coisas assim, mas... a vida real batendo a porta, é isso, né? A experiência ali, de um ponto que fugia da tua capacidade de gerenciar ali. Mas é uma coisa que no começo da carreira a gente não pondera. Hoje a gente pondera, eu sei que a calcinha ia acabar, por isso que tinha que ter duas. Aí tem coisa que é hora de voo mesmo, que você vai se ligando, né? Muito bom, muito bom. Muito legal. Acho que é isso, a gente tá chegando no final. Assim, é muito legal, dá pra entender o porquê que você tá, né, nessa posição hoje, porque você é uma pessoa muito legal, acho que o seu time te adora. Muito do que a gente já falou, né, desse seu repertório, da coragem de fazer, então é muito legal poder ter trocado essa ideia com você. Espero que tenha outras oportunidades. Te agradecer por ter... Obrigada, foi um ótimo papo. Eu tava com medo, confesso, mas foi bom. Nem doeu, nem doeu. Não doeu, é muito não tranquilo. doeu nada. O papo é super solto aqui, espero que tenha uma outra oportunidade pra gente falar, de falar de outras campanhas, inclusive. Então é isso, te agradecer e acompanhe. Obrigada. Vou fazer aquele desfecho, né, que a gente tá tentando ensinar aqui. Acompanhe aqui o vídeo, as redes sociais da Band, YouTube, dá o like, comenta, enfim. Acompanhe os meninos, Eu que nem eles são sei. ótimos. E contratem. Isso aí, contratem. Agora sim, contratem, ela garante. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir Valeu, e gente. tamo junto. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.